Fala, meu filhote, tudo bem? Aqui é o professor Vitor Mardoc com mais uma aula de física aqui do canal Física Mardoc. Hoje a gente vai falar sobre trabalho, energia cinética, potencial gravitacional. Sabes o que é uma força conservativa? Depois da vinheta eu vou te explicar. Fala, meus bebês, olha só, bora começar a nossa aula logo definindo o que é trabalho, tá? Gente, o trabalho, a melhor definição que eu tenho para ele, na verdade não é minha definição, é de um físico chamado Richard Feynman. O Feynman, cara, além dele ser um pesquisador magnífico, ele também era um excelente professor. Ele conseguiu definir trabalho de uma maneira simples e eficiente, e é essa definição que a gente vai usar aqui. O Feynman disse o seguinte, que o trabalho é a variação de energia provocada pela ação de uma força. Então, essa vai ser a nossa definição de trabalho. É assim que nós vamos utilizar e fazer todos os cálculos de energia que é no próximo take, tá bom? Então, olha só. Trabalho, de novo, é a variação de energia provocada pela ação de uma força. Se a força não provocar variação de energia, ela não realiza trabalho. Ponto. A unidade de trabalho no sistema internacional é a mesma unidade de energia, que é Joule, tá bom? Então, todos os cálculos que a gente for fazer aqui nessa parte da dinâmica sempre tem que ser com o sistema internacional. Você não vai poder usar velocidade em quilômetro por hora, você não vai poder usar deslocamento em centímetro, vai ter que ser tudo no sistema internacional, tá bom? E aí a gente vai começar falando do trabalho de uma força constante para uma força constante. Cara, esse aqui é tranquilo, talvez inclusive tu conheça essa equação aqui. Quando eu tenho uma força que é constante e essa força age no meu corpo em um certo deslocamento e provoca variação de energia, eu posso dizer que o trabalho realizado por ela é F vezes D, força vezes o deslocamento, tudo bem? Olha só, o meu trabalho ele pode ser positivo ou negativo. Mas, Doc, peraí, eu lembro de ter escutado em algum lugar que não existe energia negativa. Se o trabalho é energia, como é que ele pode ser positivo ou negativo? Cara, trabalho pode ser positivo ou negativo porque o trabalho é uma variação. E variações podem ser positivas se a tua quantidade aumenta, ou pode ser negativa se a tua quantidade diminui. O meu trabalho positivo indica justamente que a energia daquele sistema aumentou. Mas uma maneira de você identificar isso em questão muito rápido é assim, ó. Quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o meu trabalho é positivo. O trabalho positivo esse que é chamado de trabalho motor. Agora, quando a força e o deslocamento estão em sentidos opostos, o meu trabalho é negativo. A gente chama isso de trabalho resistente, tudo bem? Galera, eu vou falar uma coisa agora que é importantíssima para ti, não esquece. Força vezes o deslocamento vale para uma força constante, beleza. Só que tem uma outra condição. Além dessa força ser constante, ela precisa ser paralela ao deslocamento. Ou seja, está na mesma direção do deslocamento, tá bom? Se não tiver, você não vai poder usar a força vezes o deslocamento. Ah, Mardoc, como é que eu faço quando a força e o deslocamento não são paralelos? Olha só, eu botei aqui um exemplo. Eu botei aqui um deslocamento na horizontal e essa minha força F está na diagonal. Cara, quando você tem uma situação dessa, a primeira coisa que você vai fazer é decompor essa força F, é desmontar essa força F. Todo vetor que está inclinado, ele pode ser desmontado numa componente horizontal e numa componente vertical. Então aqui eu teria minha componente horizontal, Fx, e aqui eu teria minha componente vertical, Fy, tá bom? Meus amores, olhem só. Fx e Fy são as duas componentes, então não preciso mais trabalhar com a força F. Qual delas é paralela ao deslocamento? Quem está paralela ao deslocamento, nesse caso, é o Fx. Então, o trabalho, nesse caso, vai ser Fx vezes o deslocamento. Sempre a força que está paralela ao deslocamento. Não esquece disso, tá bom? Então, a gente vai usar força vezes o deslocamento quando eu tenho uma força constante e paralela. Se essa força não for paralela ao deslocamento, eu decomponho e uso a parte paralela dela. Fechou? Não esquece disso. Olha só. E o trabalho de uma força variável, como é que fica? Cara, para uma força variável, ele obrigatoriamente vai ter que te dar um gráfico para calcular. A gente usando variação de energia, tanto faz se a força é constante ou variável. Isso aqui vai dar certo. Mas para fazer cálculo, normalmente em questão, vai ser usando gráfico, tá, gente?
Então ele vai ter que te dar um gráfico da força em função do deslocamento. A gente está vendo aqui uma força que sobe, ela aumentou, uma força que diminuiu e depois fica constante. Então essa força variou ao longo do trajeto. Se eu quiser o trabalho realizado por essa força, basta eu dizer que o trabalho é a própria área do meu gráfico. Agora fica atento, gente. A área que a gente calcula é sempre do gráfico até o eixo X, nesse caso, até o eixo do deslocamento, tá bom? Não vai me calcular a área para cima, a área para o lado, a área é do gráfico até o eixo do deslocamento. Esse símbolo bem aqui, meus amores, de numericamente igual, significa que tem o mesmo valor de quantidade em módulo, mas que as unidades são diferentes, até porque trabalho é dado em joule e área é dada em metro quadrado, tá bom? Então, a gente diz que a área do gráfico é numericamente igual ao trabalho. Olha só, trabalho está aqui no quadro. Ah, mas Doc, mas tu não vai ver aquele caso, trabalho da força-peso, trabalho da força de atrito? Gente, vamos lá. Peso e atrito, em geral, são forças constantes. Então, basta eu usar força vezes o deslocamento. Se eu tiver o peso, como é que vai ficar? mg vezes o deslocamento. E se eu tiver força de atrito, vai ficar mi vezes a normal vezes o deslocamento. Então, isso aí é só você aplicar as definições das forças que nós já estudamos lá na nossa segunda aula de dinâmica, tá bom? Galerinha, essa é a primeira parte da aula. Copia o quadro, bate o print, que a gente vai seguir agora para falar de energia mecânica. Vamos lá, filhote. Antes da gente ir para a energia propriamente dito, eu preciso antes falar sobre força conservativa, cara, que é uma observação que vai ser muito importante para a gente e para que a gente consiga entender a definição de energia potencial, tá? Mas vamos lá. Cara, o que é uma força conservativa e que desenho é esse aqui que tu não tá entendendo nada? Olha, eu botei aqui dois pontos, A e B, tá? E cada uma dessas curvas, desses desenhos que estão de cores diferentes, representa a trajetória do meu corpo, tudo bem? Então eu apliquei uma força e fiz ele andar esse caminho 1, depois eu fiz uma força, fiz ele andar esse caminho 2 até B. Eu trouxe ele por 3, 4 e 5, de modo que ele sai de A e volta para A. Gente, olha só, a definição de força conservativa é um pouquinho rebuscada, é um pouquinho complexa, então acompanha comigo. A força conservativa é aquela que, em um ciclo fechado, tem o trabalho igual a zero. Ou seja, o trabalho para ir tem que ser igual ao trabalho para voltar. Então, se a minha força desse exemplo aqui ela é conservativa, o trabalho de 1 mais o trabalho de 2 mais o trabalho de 3 mais o trabalho de 4 mais o trabalho de 5 tem que ser igual a zero. Gente, por favor, eu não estou dizendo que o trabalho de 1 é zero, nem que o de 2 é zero, não. 1 tem um trabalho, 2 também, 3 também e assim sucessivamente. Só que quando eu somo o trabalho dessas 5 trajetórias, o que eu tenho como resultado é zero. Isso aqui, então, é uma força conservativa, tá bom? De novo, a força conservativa é aquela que, em um ciclo fechado, tem o trabalho total, o trabalho resultante, igual a zero. Fechou? Olha só, eu botei bem aqui um exemplo para a gente ver. Eu vou pegar um corpinho e vou jogar esse corpinho para cima. Ó, vou fazer com o pincel. Vou jogar o pincel para cima, ele sobe e desce, tá bom? Olha só, o que a gente vai fazer? É calcular o trabalho na subida e depois calcular o trabalho na descida. Gente, na subida, como o peso é a única força que vai agir nesse corpo, né? Eu estou desconsiderando a resistência do ar, e o peso é uma força constante, eu posso usar força vezes o deslocamento. A força nesse caso seria 20, né? Vamos lá. Se a massa do corpinho é 2, lembra que peso é massa vezes a gravidade. Então aqui vai ficar 20. E o deslocamento seria essa altura, que seria 4. Só que como nesse primeiro caso o corpo está deslocando para cima e o peso está para baixo, esse trabalho seria um trabalho negativo. Então durante a subida o trabalho seria menos 80 joules. Bora agora para a descida. Eu tenho de novo força vezes o deslocamento. A força também é 20 e o deslocamento é 4. Só que agora na descida, o peso, a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Então isso vai dar mais 80. Espera aí. Menos 80 para subir,
mais 80 para descer. Se eu somar o trabalho da subida e da descida, isso vai dar igual a 0. Consequentemente, eu quero que você entenda que o peso, ele é uma força conservativa. Isso é muito importante, gente. Olha só, eu vou te explicar rapidamente. Nós temos 3 forças conservativas que nós vamos trabalhar aqui no ensino médio. São elas: a força elétrica, a força gravitacional e a força elástica, tá bom? Nós só temos essas 3 forças conservativas no nosso programa. De novo, elétrica, gravitacional e elástica, tá bom? Não esquece disso. Então aqui eu tenho um exemplo na prática, na conta, de como identificar se uma força ela é conservativa. Eu pego o trabalho para ir e o trabalho para voltar. Se o total der 0, é porque essa força é conservativa. Por último, meus amores, a gente precisa definir isso aqui, ó, que também costuma cair em questão, principalmente de vestibulares mais tradicionais. O cara coloca para ti uma rampa super inclinada, uma rampa menos inclinada e uma escada na vertical. Aí ele pergunta, onde é que eu tenho maior trabalho para subir até o final? É mais ou menos como a gente tem esse desenho aqui, ó. No 1 eu tenho uma rampa que é mais inclinada, né, mais íngreme, e em 2 eu tenho uma rampa menos inclinada. Quando eu levantar esse corpo até uma altura H, quem vai onde, né? 1 ou 2 eu vou ter maior trabalho? Em nenhum dos dois, gente. Porque uma das propriedades da minha força conservativa é que o trabalho dela não depende da trajetória. Ó, o trabalho de F é essa força conservativa aqui, ele não depende da trajetória. Então não interessa se você levou pela rampa mais inclinada, pela rampa menos inclinada, se você levantou ele direto por uma escada, o trabalho da força-peso e da força elástica e da força elétrica não depende da trajetória. Então, nesse caso, o trabalho de 1 seria igual ao trabalho de 2. Deu para sacar, gente? Ó, isso aqui é importante para a próxima parte da nossa aula e isso aqui costuma cair em questão, tá? Então, por favor, bate um print, anota, não desvalorize essa informação. Vamos lá, bebês. Agora que a gente já falou sobre trabalho, explicou o que é força conservativa, vamos falar de energia mecânica. Olha, eu comecei logo falando que trabalho era variação de energia, mas eu não me dei ao trabalho, propositalmente, de te explicar o que era energia, tá? Gente, energia não costuma ser nada do que você pensa que energia é, tá? Eu vou simplificar a energia de uma maneira corretamente fisicamente falando, tá bom? Então, assim, esse negócio de, eu sinto a energia das pessoas, a energia das coisas, isso não é energia, tá? Eu não estou dizendo que não possa existir algo místico, cada um acredita no que quiser, mas isso não é energia. A energia é uma grandeza física que está associada à mudança de estado de um corpo. Estado do corpo é tudo aquilo que define ele, a posição que ele está, a velocidade que ele tem, a temperatura desse corpo, o estado físico da matéria. Então, essas características todas são o que nós chamamos de estado de um corpo. E se eu quiser mudar o estado de um corpo, eu preciso, para isso, gastar energia. Então, se eu quiser, por exemplo, mudar de posição, ir de uma posição para outra, eu preciso variar a minha energia. Se eu quiser ganhar velocidade, eu preciso também variar a energia. Temperatura também, preciso variar a energia. Enfim. Então, a energia é a grandeza física que está associada ao estado de um corpo. Fechou? E a energia mecânica são tipos de energia que estão associadas a grandezas da mecânica, que nós vamos falar agora, tá bom? A primeira energia que eu vou falar é a energia potencial. E aí, dentro de energia potencial, eu preciso ter um cuidadinho com vocês. Deixa eu só apagar aqui esse índice. Vamos seguir. A energia potencial, meus amores, muita gente define como a energia que se acumula em um sistema, tá? Essa definição ela não está perfeita para a gente. A energia potencial é uma espécie, um tipo de energia armazenada? É. Mas nem toda energia que está armazenada é potencial, tá? A definição correta de energia potencial é a seguinte: energia potencial é o trabalho de uma força conservativa. De novo, energia potencial é o trabalho de uma força conservativa. Eu acabei de dizer que existem, que nós vamos trabalhar somente com 3 forças conservativas: peso, elástica e elétrica. Isso quer dizer que tem quantas energias potenciais? 3.
Energia potencial gravitacional, que é a do peso, energia potencial elástica, que é a da força elástica, e energia potencial elétrica, que é a da força elétrica. Aqui, na parte de energia mecânica, a gente só vai trabalhar com a energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Fechou essa ideia? Então não esquece. A energia potencial até é uma energia que está acumulada, que está armazenada. Mas nem toda energia que está armazenada é potencial. Fechou? Então aqui a gente vai começar falando de energia potencial gravitacional, tá bom? Eu peguei um corpinho em uma certa altura, que eu chamei de H, e a gente sabe que tem uma força puxando esse corpinho para baixo, que é a força peso. Olha só, gente, como eu estou falando de uma energia potencial gravitacional, essa energia potencial gravitacional é igual ao trabalho da força peso. Trabalho, como é uma força constante, é força vezes o deslocamento. Então, minha energia potencial gravitacional é força vezes o deslocamento. Fechou? Olha só, gente, o peso é uma força que é dada pelo produto entre massa e gravidade. Então, eu vou ter aqui massa vezes gravidade vezes o deslocamento, que é a minha altura. Então, minha energia potencial gravitacional vai ser mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Fechou, galera? Anota aí. Beleza, agora tu já anotou energia potencial gravitacional, a gente vai continuar falando de energia potencial, tá? Só que agora a gente vai falar de energia potencial elástica, tá bom? É a mesma coisa. A energia potencial elástica é o trabalho da força elástica, então vai ficar energia potencial igual ao trabalho, beleza. Aqui eu tenho uma mola, como vocês podem ver eu comprimi essa mola, tá bom? E a gente deve estar pensando, ah, mas Doc, é muito fácil, agora é só jogar força vezes o deslocamento, e a força é a força elástica. Não, gente, não vai ser tão simples assim. Sabe por quê? Eu te expliquei lá na nossa aula 2 do curso de dinâmica que a força elástica ela não é uma força constante. A força elástica é uma força variável e ela varia de acordo com essa deformação x. Então, para que a gente calcule o trabalho da força elástica, eu preciso desse gráfico aqui, que eu também te mostrei na nossa aula. O gráfico da força elástica, em função da deformação, botei D ali, poderia ser x, sem problema nenhum, tá bom? É uma reta crescente partindo da origem. Então, se eu quiser calcular esse trabalho, basta eu calcular a área desse gráfico. Gente, olha só. Isso aqui é um triângulo. A área de triângulo, tu sabe que é base vezes altura dividido por 2. Essa base aqui eu vou chamar de x, justamente que é a deformação que a minha mola sofreu. Tudo bem? Então, olha só. Vai ficar a base, que é o x, vezes a altura, que é a força elástica, tudo isso dividido por 2. Só que eu te ensinei também que a força elástica pode ser dada por K vezes X. Então vai ficar K vezes X vezes X. X vezes X, X ao quadrado. Então minha energia potencial elástica é dado por Kx quadrado sobre 2. K, não te esquece, é a minha constante de elasticidade da mola, tá? Que mostra o quão rígida é essa mola. E X, olha só para o desenho, é justamente a deformação que essa mola sofre, tá bom? Então, essa aqui é a nossa energia potencial elástica. Copia aí e bate um print rapidola. Olha só. Agora, para finalizar, a gente vai falar de energia cinética, tá bom? A energia cinética é a energia que está associada ao movimento de um corpo. Então, sempre que um corpo tem velocidade, tem energia cinética. Aliás, é fundamental que você consiga identificar qual energia você tem em cada situação, porque a questão não vai te dizer isso de maneira clara. Olha só, gente. Falou em altura, falou em distância em relação ao solo, tu vais pensar em energia potencial gravitacional, sem pensar 2 vezes, tá bom? Então aqui falou em altura, é energia potencial gravitacional. Falou em deformação, é energia potencial elástica, direto. E falou em velocidade, a gente vai ter energia cinética. Mas vamos ver de onde é que vem essa equação primeiro. Ó, aqui eu tenho um corpinho, tudo bem? Esse corpinho eu coloquei com uma velocidade inicial igual a 0. E eu coloquei agindo sobre esse corpinho uma certa força resultante. Essa força resultante arrasta o meu corpo por uma distância d, e ao final dessa distância, obviamente, o meu corpo não está mais parado. Agora ele está com uma certa velocidade. O que nós vamos dizer? Qual é a nossa definição de trabalho? É que trabalho é a variação de energia provocada pela ação de uma força. Então vai ficar assim, ó. A variação de energia é igual ao trabalho. E o trabalho, nesse caso, seria força resultante vezes o deslocamento. Aí acompanhe aqui a setinha. Força resultante, nós sabemos que é massa vezes aceleração, tá bom?
E aí vou ter que a minha variação de energia é massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Aí eu vou precisar puxar agora o conteúdo lá da nossa aula de cinemática, de MR e UV, tá bom? A aceleração vezes o deslocamento aparece em uma das equações que a gente chama de equação de Torricelli, tá? Ou Torricelli, como queira chamar. É uma equação que relaciona aceleração, velocidade e espaço. Essa equação diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A vezes o deslocamento, tudo bem? Separando aqui a minha equação, eu vou pegar o V0 que está positivo, passa para o outro lado negativo, e esse 2 que está multiplicando passa dividindo. Eu vou ter essa parte aqui de baixo, onde você tem que a aceleração vezes o deslocamento é V0 ao quadrado menos V quadrado sobre 2. Tudo bem, gente? Então, eu manipulei aqui a equação de Torricelli, bonitinho, copia no teu papel, põe um negócio espaçado, tudo bem? Para você poder se organizar legal. E eu tirei que a minha aceleração vezes o deslocamento é igual a isso aqui, tudo bem? V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2. Continuando, então, vai ficar massa vezes V quadrado sobre 2 menos V0 ao quadrado sobre 2. Então, eu vou fazer agora a função distributiva da multiplicação. A minha massa vai multiplicar os dois membros. Eu vou ter o seguinte: variação de energia, que é energia final menos energia inicial, vai ficar mv quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então, eu tenho dos dois lados da minha equação um membro que depende do início e um membro que depende do final. O que eu percebo? A velocidade no início é 0. Então, o membro que depende do início desse lado também é 0. Se ele é 0 de um lado, ele é 0 do outro. Essa energia no início também é 0. E aí, a minha energia no final é mv quadrado sobre 2. Como essa energia depende da velocidade, a gente chama essa energia de energia cinética. Tudo bem, gente? Então, falou em velocidade, tu vais pensar em energia cinética. Ai, Madoc, eu preciso saber toda essa equação, essa conta difícil? Não, gente, não precisa saber, tá? O fato de eu estar colocando isso aqui no vídeo é porque cada vez mais, nas provas de vestibular, você tem questões literais, questões que não trabalham o cálculo com número, mas trabalham o cálculo com letra, olha que louco. E quanto mais você se acostumar a ver essas deduções, a ver as técnicas de manipular as contas, mais fácil vai ficar para você fazer esse tipo de questão, tá bom? Mas decorar essa dedução você não precisa decorar não. O que você precisa saber de cor são as equações, tá bom? E saber também identificá-las. Se falar de altura, falou de energia potencial gravitacional. Se falar de deformação, falou de energia potencial elástica. E se falar de velocidade, falou de energia cinética, beleza? Bate uma foto agora, termina de copiar aqui a energia cinética. Se não copiou ainda potencial e elástica, copia, que agora nós vamos falar sobre a conservação da energia. Vamos lá, meus filhotes, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre conservação de energia, tá? Cara, presta atenção. Todo o princípio de conservação da física, e acredite, esse não vai ser o primeiro, não, é o primeiro, na verdade, do nosso curso, mas não é o último, tá? Já falei ainda de conservação da quantidade de movimento, vai falar sobre conservação de carga, enfim. Já vai falar sobre vários princípios de conservação. E todo o princípio da conservação diz o seguinte, que a quantidade que eu tenho no início é igual à quantidade que eu tenho no final. Então, gente, olha só, a energia que eu tenho no início é igual à energia que eu tenho no final. Isso acontece, gente, porque a quantidade de energia disponível num sistema, ela é limitada. A gente não consegue criar mais energia e não consegue destruir energia. Quando um sistema ganha energia, então outro sistema tem que estar perdendo. Tudo bem? A gente não consegue produzir energia para um sistema X ou Y. A energia apenas se transforma, tá bom? Muda o seu formato. E aí, dentro do princípio da conservação de energia, nós vamos trabalhar com dois sistemas. O sistema conservativo, que é um sistema sem atrito, e o sistema dissipativo, que é um sistema com atrito. Bora começar pelo conservativo. Cara, esse conservativo aqui não tem nada a ver com força conservativa, que nós vimos ainda agora, tá bom? Sistema conservativo aqui, pra gente, é um sistema sem atrito. E por não ter atrito, a energia mecânica se conserva. A Madoc, tu já tinha falado que a energia se conserva. Pois é, gente, só que num sistema que eu tenha atrito,
Essa energia mecânica ela pode ser dissipada, ela pode ser transformada em outros tipos de energia, como energia térmica, energia sonora, enfim. Eu perco energia por causa do atrito, tudo bem? Aqui não, a minha energia ela se conserva mecânica o tempo inteiro, tá bom? Ela é mecânica no início, mecânica no meio, mecânica no fim, tá legal? Aqui eu botei um corpo em 3 pontos diferentes, A, B e C. Em A ele tem uma velocidade igual a 0, ele começa a descer essa rampa, chega em B com uma velocidade VB, depois sobe esse morrinho e passa aqui por cima com uma velocidade VC. A energia que eu tenho em A, vamos lá gente, em A eu tenho altura, se eu tenho altura, a energia em A é a energia potencial gravitacional, mgh. Em B eu não tenho altura, então não tenho energia potencial gravitacional, mas eu tenho velocidade, então minha energia em B é energia cinética, m vezes VB quadrado sobre 2. Agora em C, veja só, em C eu tenho uma certa altura, então eu tenho energia potencial gravitacional. E em C eu tenho velocidade, então eu também tenho energia cinética. Mardoc, eu posso ter mais de um tipo de energia? Pode, poderia ter até os 3, poderia ter até energia potencial elástica. Aqui não é o caso. Então minha energia em C seria m vezes VC quadrado sobre 2, que é a energia cinética, mais mghc, que é a minha energia potencial gravitacional. Fechou essa ideia, meus amores? Olha lá. Onde eu tenho mais energia? A, B ou C? Olhando para as equações, tu pode ser induzido a pensar que em C eu tenho mais energia, né? Porque eu tenho 2 tipos de energia, mas a questão é que, como esse sistema não tem atrito e não tem aqui nenhuma força externa atuando nesse corpo, a minha energia ela se mantém a mesma. Ela só muda de formato. Ora ela é potencial gravitacional, ora ela é cinética, ora ela é cinética e potencial gravitacional, mas é a mesma quantidade de energia. A energia em A é igual à energia em B, que é igual à energia em C. Fechou, galera? Olha lá, para a gente matar a nossa aula, vamos falar agora sobre o sistema dissipativo. Babies, o sistema dissipativo é um sistema com atrito, tá? E se tem atrito, tem perda de energia. Quando eu falo perda, não é a destruição da energia. A energia não pode ser destruída, tá? Quando eu falo perda de energia, é que essa energia ela deixa de ser mecânica e vira algum tipo secundário de energia, tá? Pode virar calor devido à fricção com a superfície, pode virar energia sonora devido a uma colisão, algo do tipo, tá bom? A gente vai botar aqui que eu tenho um corpo inicialmente com uma velocidade V0, eu vou abandonar esse corpo numa rampa e ele chega aqui embaixo com uma velocidade VA. Depois de um certo deslocamento, eu vou botar aqui, ó, depois de um certo deslocamento, essa velocidade diminui. A gente consegue ver que VB é menor do que VA. Isso acontece porque no meio do caminho eu perdi energia. Quem faz o papel aqui de energia perdida vai ser o trabalho da minha força de atrito. Eu tenho que seguir aqui o princípio da conservação de energia, que diz que a energia que eu tinha no início é igual à energia que eu tenho no final. Isso vai ficar como aqui? Vai ficar energia do início, que é o A, igual à energia do final, que é o B, que foi o que sobrou, mais o que eu perdi. Sendo assim, a energia antes é igual à energia depois, fechou? Então a minha energia no início é a energia que sobrou, mais o que eu perdi. Aí eu sei que tem alguém me perguntando assim, Mardoc, e como eu calculo o trabalho de FAT? Gente, veja só, trabalho, nesse caso, seria força vezes o deslocamento. E FAT, nós aprendemos a calcular, é μ vezes normal. Então eu tenho aqui coeficiente de atrito, vezes a normal, vezes o deslocamento. μ vezes n vezes d. Fechou, galera? Gente, com isso a gente finaliza essa aula. Vou te dar logo o spoiler. Essa aula é uma das mais importantes de todo o conteúdo de física do ensino médio. Energia e trabalho caem muito em prova. Então, se você não entendeu alguma coisa, volta, assiste de novo, assiste mais devagar, deixa a pergunta aqui embaixo nos comentários, te inscreve, deixa o teu like, que mais aulas estão vindo por aí. Ajuda o canal a crescer para eu poder te ajudar a aprender física sem trauma.